todos nós temos ali algumas dificuldades, então nem sei se todo mundo vai conseguir acompanhar esse modelo na aula online, então vocês precisam, não sei se está claro para todo mundo a questão do vídeo, se todo mundo conseguindo ver fácil o vídeo, né? Mas a minha ideia é que eu consiga passar para vocês a aula, eu vou compartilhar a aula com vocês na hora que eu for estar passando a aula, e a gente vai estar discutindo, conversando pelo chat, né? Então a proposta é, por isso que inicialmente, até para ter uma qualidade um pouco melhor e evitar ruído, uma das recomendações é que todos os alunos desliguem o seu áudio e o seu vídeo, né? Dessa forma a gente garante que não haja ruído externo, né? Então acaba não atrapalhando um pouco a minha fala, né? E todos ouvindo, né? E o vídeo também favorece que acaba mantendo o link um pouquinho melhor, porque claro que hoje dentro dessa grupo nós temos 37 pessoas, mas eventualmente todo mundo com a câmera aberta possivelmente poderia mirar o link da apresentação, da aula. Então dessa forma a gente consegue garantir aí um melhor aproveitamento, né? Nesse modelo, a ideia é o que vocês estão fazendo, então a ideia é eu ministrar a aula e assim, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês vão apresentando nas mensagens, e aí a minha ideia é eu vou responder as mensagens conforme efetivamente acontecer as dúvidas, né? A ideia é parar para responder no final, então conforme eu estiver passando a matéria para vocês, se eles tiverem dúvida, será solucionado. Não, então, Gustavo, na verdade, a princípio hoje, né, o que eu entendo, por isso que precisa ser pelo link institucional do L9, né? As faltas, né, as presenças, elas vão ser contabilizadas pelos acessos de vocês. É claro que essa semana ainda é uma semana que ainda é inicial, todo mundo está ainda se adequando, criando os seus usuários, validando, então por esse motivo, essa semana eu acredito que ninguém vai estar contabilizando. Mas o que foi passado para a gente é que a gente nem precisa fazer o controle de presença, né? Que as presenças de vocês vão estar sendo contabilizadas pelos acessos, correto? Respondi, Gustavo? Beleza. O importante nesse modelo, pessoal, é que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então a gente consegue aí ao mesmo tempo tirando as dúvidas e eventualmente solucionando, né, algumas dúvidas de outros alunos. Não serão as aulas, elas não vão ser gravadas, né? Então isso é importante. A princípio as aulas elas são online, por isso esse modelo de aula online, né? Ela tem uma característica bem específica, né? Não é um ensino à distância, né? Então na verdade hoje as aulas, até pelo termo que vocês deram de acordo e um termo que eu dei de acordo, as aulas elas não serão gravadas em nenhuma base, em nenhuma referência, né? O controle simplesmente é de participação nas aulas, né? Então, se efetivamente você não participar de uma aula, é como se você não tivesse ido naquele dia na aula no Então, você tem a falta e efetivamente você perdeu o conteúdo, né?
Então, as atividades, Rodrigo, elas vão acontecer da mesma forma. Então, o que acontece? Só num modelo um pouco diferente. A minha ideia é que eu vou passar a aula para vocês. No final da aula, né, as atividades, exercícios que forem referentes àquela aula, lembrem-se que nem todas as aulas vão ter atividades, mas aquelas aulas que tiverem atividades, eu vou colocar a atividade para ser aplicada aqui na aula e automaticamente a gente vai estar o quê? Vocês vão estar me encaminhando as respostas por e-mail, né? Então, com relação à atividade, esse que vai ser o formato. Eu vou dar aula para vocês, no final eu aplico a atividade, e aí a diferença é que em vez de entregar uma atividade, uma resposta física, né, no papel que vocês entregariam, vocês vão estar entregando por e-mail no mesmo dia a atividade à mesma hora. Então a ideia é que eu aplico a atividade, vocês sentem, respondem e enviem por e-mail as respostas daquela atividade, daquela aula. Perfeito? Ótimo. Com relação à questão de desconto, aí eu vou ser muito sincero, eu não tenho nada, nenhuma informação referente a essa questão, né? Todas as universidades, né, estão adotando esse modelo da aula online, né? A vantagem de efetivamente fazer esse modelo, nessa estrutura, porque permite o contato aluno-professor de uma forma dinâmica. Então, diferente da ensino à distância, que você assiste uma aula gravada, em que a sua interação é por fórum, é por reuniões, aqui a gente está fazendo uma aula online. Então, na teoria, é como se eu estivesse ali dando aula para vocês naquele dia, naquele horário, como se como nós estivéssemos fisicamente na Uninove. A diferença é que estamos cada um na sua casa. Ou na sua casa, no seu trabalho, enfim, certo? Com relação à previsão, eu não tenho nenhuma previsão. Na verdade, eu acho que isso é uma questão que é muito maior do que a própria universidade, né? Então a gente está em um processo de quarentena determinado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pelo governo do estado, né, principalmente. Então, assim, até que haja uma regularização, uma liberação dos serviços, eu acredito que a gente vai estar trabalhando nesse modelo de aula online, né? Mas eu tenho certeza que assim que for regularizado, for normalizado, voltaremos à nossa programação normal de nos encontrarmos na Uninove. Perfeito? Pessoal, antes de começar a aula, alguma dúvida referente a esse modelo? Alguém quer perguntar alguma coisa referente a essa proposta? Alguma dúvida de aula antes de começar? Beleza, vamos começar então. Na verdade, Lucas, a ideia é você mandar a atividade no dia, né? Então, o que eu vou fazer é aplicar a atividade e vocês vão ter que me devolver essa atividade, né, no mesmo dia. Claro, se por acaso você entregar dentro do horário, atrasar um pouquinho, como eu estou aqui, não tem problema, né? Eu aceito se mandar 10 horas, 10h10, 10h15, não tem problema, tá? O que eu ia começar para vocês? O meu e-mail, pessoal, eu vou até escrever aqui, mas tá em todas as aulas, né? Deixa eu escrever aqui para todos. Esse é meu e-mail, pessoal. luis.silva@uninove.pro.br, certo?
Vocês acessaram os arquivos de apoio, né? Acho que se vocês acessaram na central do aluno, não sei se vocês têm conhecimento, mas na central do aluno tem uma parte onde vocês podem se manifestar, correto? Tudo bem? Tá me ouvindo, pessoal? Ah, então tá bom, tudo bem. Então, o que acontece? Lá na central do aluno, numa área de apoio lá, vocês têm a oportunidade de, eventualmente, se vocês quiserem, né, eu indico, todo o meu material vai estar disponível nessa parte de arquivos de apoio, né? Eu, inclusive, a aula inicial, que foi a aula que eu passei para vocês, onde tem explicando um pouquinho quais são os tópicos da aula, quais vão ser o formato da avaliação, está lá disponível já no arquivo de apoio. E lá, inclusive, tem meu e-mail, né? Então, na capa de todas as minhas aulas tem meu e-mail para vocês, caso seja uma dúvida, ok? Mas está aí meu e-mail, eu já coloquei. Então, vocês, eventualmente, se tiver alguma atividade hoje, vocês já sabem por e-mail que vocês devem mandar, tá bom? Eu vou lá, eu vou compartilhar a minha apresentação agora, pessoal. E aí a minha ideia é o quê? A minha ideia eu vou explicar para vocês as aulas. Nesse momento, eu não sei se eu vou conseguir agora aqui. Não tem problema, William. Depois você pode acessar a central do aluno, não precisa ser agora. Então vamos lá. Essa é a apresentação que eu coloquei lá no arquivos de apoio. Se vocês verem aqui, vocês vão perceber que tem ali, logo na primeira página, o meu nome, o e-mail, né? Aí eu depois passei para vocês o meu currículo, né? O que eu já faço, quais são os principais tópicos da disciplina, os critérios de avaliação que vão ser trabalhados, né? E como vai funcionar, aqui reforçando para quem não estava presente, a nota da V1 vai ser de 0 a 10, né? Teoricamente, a minha ideia é aplicar duas atividades que vão valer de 0 a 10. A questão é que na nota da avaliação 1, na primeira prova da V1, né, ela vai acrescentar de 0 a 3 pontos, né, referente às atividades que vocês vão estar me entregando. Então, assim, todo mundo que entregar as atividades, então deve ter ao longo do semestre aí 7, 8 atividades, ou um pouquinho mais até. Se você entregar todas as atividades, possivelmente não vai ter problema, você vai ter 3 pontos a mais na primeira nota da avaliação 1, da V1. Então, a gente deve ter duas avaliações, né, para V1, uma avaliação que deve ser no final de maio e uma outra avaliação que deve ser no começo de junho, na primeira semana de junho. Né? Então, uma avaliação no meio de maio, meio para o final de maio, e uma outra no começo de junho. Essa que vai ter em maio, né? Se você entregar todos os trabalhos, você vai ter até 3 pontos, soma com essa atividade, com essa avaliação. Então, você tirou 5 na prova, na avaliação, você fez todos os trabalhos, você vai ter 8. Soma com a nota da segunda avaliação, que vai ser na primeira semana de junho, possivelmente. Você soma, divide por 2, é a sua nota da V1.
que vai somar com a nota da integrada, né, que você vai tirar e que ela vai valer para todas as disciplinas, e aí somar a nota integrada, divide por 2, vai ser a sua nota final do curso, né, da disciplina. A bibliografia básica, correto? E seria isso daqui, né? Legal. Pessoal, vocês conseguiram ver a apresentação que eu mandei, que eu fiz? Tá ótimo, muito bem. Então. Perfeito. Pessoal, é assim. A central do aluno, quem não conseguiu abrir, não tem problema. Depois entra para ver. Essa apresentação já vai estar disponível, já está disponível lá desde ontem, né? E a aula de hoje, depois do final dela, vai estar disponível lá na central do aluno também. Tá? Mas fiquem tranquilos, pode ser algum probleminha, algum erro, né? Tem muita gente acessando a central do aluno, então eventualmente pode ser alguma sobrecarga, né, do servidor. Tá bom? Então, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou, como vocês perceberam, não sei se vocês chegaram a perceber, quando eu compartilho a tela, é, eu automaticamente não consigo ver as mensagens de vocês. Então, o que acontece? Quando eu compartilho a tela, só vem para mim a apresentação, então fica disponível a apresentação para mim, né? E aí eu vou falar com vocês pela apresentação, vou dar a aula pela apresentação, e a minha ideia é o quê? Eu vou passar uma parte do conteúdo e aí eu volto para poder dar aula para vocês, para poder perguntar se alguém tem alguma dúvida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou e volto, né, entre a aula, entre a apresentação e volto aqui para tirar dúvidas de vocês. É uma forma que eu acho que vai ser factível para eventualmente a gente não esperar eu passar todas os slides e depois tirar dúvida com vocês e vocês se perderem nas dúvidas no conteúdo, tá bom? Podemos fazer assim então? Consigo usar ou eu não consigo orientar para poder passar a aula por outra ferramenta que não seja o Hangout. Tá? É uma ferramenta que foi definido institucionalmente para todos os professores usarem. Tá bom? Então é somente pelo Hangout Meet mesmo. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Então, começando a falar, a gente vai estar falando hoje sobre visão geral do software e conceitos de software, né? É um primeiro momento, na verdade, o primeiro contato, onde vou passar para vocês uma base conceitual sobre a evolução, a estrutura de um software, antes mesmo da gente conseguir entrar na engenharia de software propriamente dita, tá? Então, essa aula é fundamental para que a gente consiga, eventualmente, alinhar alguns conceitos iniciais. Então, assim, primeiro passo é falar para vocês, assim, que a engenharia de software não é algo novo, né? É algo que já caminha desde a década de 60, 70.
Aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos da onde foi adotado, foi aplicado a engenharia de software. Então, ela é um conceito, uma metodologia que ela veio basicamente da área bélica, né, da área de guerra. Então, na verdade, ela iniciou-se a sua aplicação dentro de um meio, dentro de um contexto onde você estudava sistemas para fazer atuação frente às guerras, frente às estratégias militares, né? Então, em 79, a gente teve a aplicação dela na antiga União Soviética, né? Depois, na década de 80, teve uma aplicação não na área bélica, mas na área da saúde, né? Então, um desenvolvimento de um sistema na área da saúde. E depois, um outro exemplo da aplicação da engenharia de software dentro da Guerra do Golfo. Né? A gente vai ver inúmeras vezes, vocês vão perceber isso, alguns conceitos que eu vou estar trazendo referente à engenharia de software, né? Um conceito, e isso é importante, por quê? Porque, vejam, a engenharia de software, ela foi estudada e é estudada desde a década de 60 para 70 por várias pessoas. E o mais importante é a gente entender e perceber que, assim, as definições, por mais que elas tenham sido desenvolvidas, criadas em diferentes estágios, né, mundiais, né, porque os estágios que você estava enfrentando na década de 70 é diferente do conceito adotado na década de 80, de 90, 2000 e assim por diante, né? Então, na verdade, o importante é mostrar para vocês que é um conceito que ele não muda, né? Ele, na verdade, apenas é uma visão diferente. Então, aí, para vocês entenderem a definição de Bauer, né? A engenharia de software seria o estabelecimento e uso dos princípios, desculpa, da engenharia, a fim de obter um software de baixo custo que seja confiável e trabalhe com eficiência em máquinas reais. Veja, hoje em dia, você fala assim, legal, o que essa definição mudou para hoje, né, em meados de 2020? Nada, né? Hoje as empresas elas buscam um software que seja com qualidade, que tenha um baixo custo, que seja confiável, tenha performance, ou seja, os princípios são os mesmos adotados daquela época lá de 69. Né? Então, isso é importante para vocês entenderem. Um software, pessoal, ele tem uma característica muito peculiar quando se fala como um software como produto. Vamos imaginar um software como produto. Né? Um produto é aquele produto que seja um produto físico, né, que esteja um software dentro de um DVD, né, de um CD-ROM, de um DVD, de um Blu-ray, ou mesmo um software que está para fazer download numa plataforma, né, enfim, não importa. Imagine um software como produto, seja físico, seja digital, enfim. Um software ele tem uma estrutura com três pilares bem segmentadas, né? Que ela vai permear instruções, estrutura de dados e documentos. Instruções, pessoal. O que vocês entendem por instruções? Me falam. O que vocês entendem por instruções?
sejam, eu estou olhando vocês nas mensagens, né? Veja, imaginem uma coisa mais básica de instruções. Lembrem-se de um software, né? Estou vendo, tração de conhecimento, passo para começar algo, um start no software. Não, vamos ser mais objetivo. Orientação de um requisito está começando a melhorar. Aquilo que você precisa, mais ou menos. Ligar é desligar? Não, Laura. Vamos lá, pessoal. Instruções. O que vocês imaginam por instruções? Não. Pensem que seria, olhem para um software, um produto. Leiam a definição que está lá na tela. Vocês conseguem ver? Quando executadas, produzem função e desempenho desejados. O que seria isso? Então, Henrique, o Henrique colocou aqui instruções, você vai instruir o que o software precisa realizar. Tá. Através do quê? Um direcionamento para que possa executar esses comandos. Mais ou menos. Assim como deseja o programador. Então, vejam, para até deixar mais. Por isso que eu falo que é mais simples do que a gente às vezes acredita. As instruções, pessoal, nada mais seriam do que? Do que as linhas de programação. Né? Quando a gente fala instruções de um software, nada mais são do que o código-fonte, que ele é interpretado por uma linguagem. Todo mundo sabe que o código-fonte é uma linguagem que a gente entende, que que ela é escrita dentro de uma sintaxe, dentro de um algoritmo, ela vai ser compilada por uma linguagem de programação, né? Então, seja Java, C++, C Sharp, não importa qual a linguagem de programação. Você escreve o código-fonte dentro de uma linguagem e quando você compila, aquele código-fonte gera uma série de instruções binárias. Né? Instruções binárias 0 e 1 é o que a máquina entende. Correto? É o que um computador entende. Então, a linguagem que o computador entende é uma linguagem binária. Entenderam? Muito bem. Legal. Indo adiante, estrutura de dados, pessoal. Estrutura de dados possibilita que o programa manipule adequadamente a informação. O que vocês acham que seria estrutura de dados? Isso é uma pergunta, tá? Não. Muito bem, William. Arquitetura de banco de dados. Na verdade, seria o próprio banco de dados. Então, assim, hoje a estrutura de dados, ela faz parte da composição de um software, né, como uma estrutura. No caso, é o próprio banco de dados, né? Seja um banco de dados que esteja sendo alimentado por um usuário, por exemplo, hoje quando você vai lá e se cadastra na Uninove e paga a matrícula, alguém vai lá e cadastra o seu nome ou os seus dados dentro de um curso que está amarrado a uma diretoria, que está amarrado a um semestre. Naquele semestre tem algumas disciplinas, né, onde essas disciplinas
são disciplinas que você vai cursar, onde eu vou inserir as notas e as faltas na sua participação naquela disciplina. Então, existem pessoas alimentando os dados constantemente em diferentes momentos, correto? Muito bem. Agora também você tem o banco de dados que ele não fica, que ele não é alimentado pelo usuário final. Por exemplo, hoje, quando vocês estão, sei lá, usando o Windows, por exemplo, e vocês estão configurando uma ali, por exemplo, a tela de fundo do seu Windows, do seu computador, você acessa, por exemplo, uma série de imagens que são as imagens que estão já configuradas no seu computador. Então, na hora que você seleciona elas, ela traz ali algumas imagens já pré-configuradas. A mesma coisa, por exemplo, quando você está ali no Office e você está mexendo no Word, por exemplo, e você está escolhendo qual que vai ser a fonte que você vai utilizar. Você está escolhendo dentro de uma série de fontes pré-determinadas. Ah, eu posso até acrescentar uma fonte? Pode, mas ele já está trazendo com ele uma base de fontes que está dentro do software, dentro do Word, né? Não deixa de ser um banco de dados, mas um banco de dados que vem nativo na aplicação. Entendeu? Muito bem. Beleza. E por último, a gente está falando do quê? Está falando dos documentos. Então, o software é composto por instruções, estruturas de dados e documentos. O que seriam esses documentos? Nada mais, nada mais seriam do que qualquer documentação que esteja envolvida ao desenvolvimento daquele software. Então, seja uma documentação técnica, como, por exemplo, um manual de utilização, ou eventualmente um vídeo que esteja lá no F1 do aplicativo, né? Um vídeo de autoajuda, ou seja, por exemplo, um manual técnico de instalação e configuração do sistema, veja, ou até mesmo a documentação técnica do próprio código-fonte. Todas essas documentações, elas fazem parte do produto, né, do produto final, ou seja, do software. Então, quando você pensa num software como produto, você entende que ele tem esses três pilares: instruções, código-fonte, estrutura de dados, que é o próprio banco de dados, né, nativo, e a parte de documentação, que é a documentação técnica, né, que está envolvida dentro desse produto. Ficou claro essa parte, pessoal, de produto, software com produto? Beleza, beleza, muito bem. Vamos adiante. Legal. A outra coisa aqui é o quê? A gente aqui traz. Veja, Mohamed, se ficar perdido, pode perguntar, né? Não tem problema não. Na verdade, é o momento. É importante entender que, assim, hoje, um produto. Calma aí. Melhor? Ah, beleza, então. Beleza, calma aí, que eu vou voltar para lá.
Vamos lá. Assim tá todo mundo vendo, correto? Beleza, então. Vamos voltar lá para a apresentação. Um software, pessoal, ele pode ter uma característica como uma característica bem definida quando você compara com o hardware. Então, assim, o que é importante vocês entenderem? Um hardware, ele tem ali uma estrutura onde ele tem uma construção. Então, hoje, quando você pensa em montar um hardware, e aí vamos falar de um hardware como computador para ficar mais fácil para todo mundo entender, um hardware ele não é criado, ele não é desenvolvido, ele é construído. Ou seja, você pega uma série de componentes pré-configurados, então uma placa-mãe, um HD, memória, né, unidade de DVD, enfim, você pega uma série de componentes, placa de rede, placa Wi-Fi, e você faz o quê? Você constrói um computador. Né? Esse hardware, esse computador, ele com o tempo ele se desgasta. Com o tempo, ele efetivamente, naturalmente, ele acaba o quê? Perdendo performance, ele acaba entrando dentro do processo de ser obsoleto. E aí, por quê? Porque as tecnologias elas vão sendo incorporadas, são criadas, né? E naturalmente aquele hardware acaba se tornando obsoleto pensando em um novo padrão, ou um melhor padrão de tecnologia, né? E isso é uma característica muito clara de um hardware para você pensar. E isso você pode depois fazer uma transição, seja para um servidor, seja para um switch, não importa, para qual que seja o equipamento. Já um software, não. Um software tem uma característica muito peculiar, pessoal, que ele é o quê? Ele é desenvolvido. Ele é criado conforme uma necessidade, conforme uma especificação. Ele pode ser até configurado e desenvolvido em cima de uma necessidade comum ou uma demanda que seja padrão, né? Porém, ele tem a particularidade de poder ser desenvolvido conforme o cliente quer, atendendo características específicas daquele cliente A, B ou C. E isso é uma coisa que o hardware não permite. Ele permite, o limite dele vai ser os componentes de mercado. Então você vai ter que desenvolver um equipamento usando componentes de mercado. No caso de um software, não, você tem a oportunidade de desenvolver um software para as características da sua empresa, né, dependendo do contexto. E aí, quando você pensa em software, você tem que imaginar que você tem sistemas que vão ser o quê? São a composição de vários softwares. Um sistema, ele tem uma característica, ele pode ter uma característica mais especializada, ou seja, você pega um software que vai ser um conjunto de, que um sistema vai ser um conjunto de softwares, ou um software propriamente dito, mais específico para atender uma determinada necessidade, ou você tem a possibilidade de enxergar, de encarar um sistema como algo muito mais amplo, como, por exemplo, o conjunto de vários softwares, né? Quando você pega um RP, por exemplo, um software de gestão, ele é um conjunto de vários softwares de mercado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Ah, beleza, então. Beleza, então tá ótimo. Não, esses slides não estão no arquivo de apoio ainda, viu, Rian? Só depois. Ótimo, vou voltar para a aula, pessoal. Naturalmente, quando você se pensa num software, você
tem ali, aqui nesse exemplo, eu não sei se todo mundo consegue enxergar, mas você tem ali no eixo Y o índice de falhas e no eixo do X o tempo daquele software, né? O tempo de vida dele. Todo mundo consegue enxergar um efeito sanfona ali nessa primeira curva onde está escrito mudança, que vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E essa curva é a curva que chamam de curva real de utilização de um sistema, de um software dentro de um processo de desenvolvimento, né? Todo mundo consegue enxergar isso? Tá, vamos voltar lá, Gustavo. Então vamos lá. Quando vocês pegam ali, vocês podem ver que tem uma curva que ela é uma parábola, né, na verdade, uma linha, onde essa primeira, que está escrito ali, onde a curva real, e tem uma curva idealizada. Essa curva real, se vocês verem, tem vários picos, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quer dizer o quê? Que o índice de falhas vai lá no topo, quer dizer que eu tenho muitas falhas é, no sistema, e aí em um dado momento estabiliza. Depois sobe de novo com vários de falha, depois estabiliza. Depois sobe de novo, depois estabiliza. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que a cada mudança que o software acaba tendo, seja uma mudança por uma necessidade ou por uma demanda nova do cliente, o sistema ele desestabiliza. Então ele acaba o que naturalmente ocorrendo vários erros e depois eles estabilizam. Ocorrendo vários erros e depois estabilizam. Isso mostra o quê? Mostra uma falta de padronização, porque quando acontece esse zigue-zague, esse efeito serrote, mostra que você não tem claro um processo estruturado de desenvolvimento e validação de software, né? Que é o que essa curva idealizada ela preconiza, que num começo você teria um índice um pouco maior de falhas, porque é o momento que você está mapeando, identificando necessidades, então vai e volta, isso, aquilo, até você chegar em um dado momento que você já tem parte documentada, validada do cliente, que consegue estabilizar e criar essa curva idealizada, né? Mas não é uma prática hoje de mercado isso ainda, né, com as pequenas e médias empresas, né? Ótimo, muito bem. Legal, voltando lá. Hoje, quando pensa-se isso, a gente traz aqui uma outra definição sobre engenharia de software. Aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantitativa para o desenvolvimento, operação e manutenção de um software, certo? Pessoal, vamos aqui. Aqui é importante a gente dar uma atenção aqui, um pouquinho. O que vocês entendem sobre uma abordagem disciplinada? Né? Abordagem sistemática, disciplinada e quantitativa. Vamos lá. Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável. O que é uma abordagem sistemática? Primeira coisa. Esqueçam TI. O que é uma abordagem sistemática? Conjunto de regras?
Ok. Que mais? Abordagem planejada. Tá. Tá bom, Celiano. Fica tranquilo, você vai entender. Veja, quando a gente fala abordagem sistemática, pessoal, não entendam, esqueçam de TI. O que é uma abordagem sistemática dentro da vida de vocês? Sejam simples. Lembrem-se que a simplicidade é o caminho, não estou complicando, as perguntas são bem diretas. Quando você fala abordagem sistemática, é algo que você segue o quê? Segue um. Não. Esqueça o sistema. Roteiro, mais ou menos, regras. Padrão. Muito bem, Andrews. Essa é a palavra. Então, na verdade, é assim, uma abordagem sistemática nada mais é do que um padrão. Né? Vamos trazer para uma vida real. Hoje vocês todos têm quando vocês acordam, vocês têm um padrão, né? Uma abordagem sistemática já definida. Claro, ninguém vai olhar num caderninho quando acorda de manhã o que faz, né? Já é algo que é no subconsciente de vocês. Então, hoje, quando você acorda, naturalmente, eu vou dizer por mim, né? Mas cada um tem um, um roteiro. Eu acordo, aí eu escovo o dente, eu lavo o rosto, escovo o dente, depois eu tomo café da manhã, preparo a minha mala e vou para a academia para depois trabalhar, correto? Eu tenho esse roteiro, né? Eu tenho esse padrão. Todo dia eu acordo, lavo o rosto, escovo o dente, tomo café, me troco, né? Faço a minha mala e vou para a academia trabalhar. Academia e depois vou trabalhar. O que acontece? Posso mudar? Posso, mas geralmente esse é meu padrão, né? Essa é meu roteiro definido. E quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu vou lá, em vez de acordar e lavar o rosto, escovar o dente, eu vou direto tomar café. Ou eu faço o quê? Lavo o rosto, tomo café, lavo o rosto, escovo o dente, tomo café e não faço mala. Vou direto para a academia. Eu estou seguindo a minha abordagem sistemática? Não. Muito bem. Eu estou quebrando o meu padrão. Por esse motivo que a gente não basta ter um padrão definido. Né? Não basta você ter uma abordagem sistemática. Você tem que ter o quê? Você tem que ter uma abordagem sistemática, mas tem que ser o quê? Disciplinada. Então, aqui, quando você vem aqui para a apresentação, você vê lá, aplicação de uma abordagem sistemática disciplinada. Então, esse disciplinada é o quê? É que você, eventualmente, tem que ter uma forma de garantir que você vai executar, que você vai seguir o padrão. Então, eu vou ter ali um método, um meio, para garantir que aquilo que eu tenho como roteiro seja cumprido. Correto? Beleza. E quando você fala, e por que abordagem sistemática, disciplina e quantitativa? O que é esse quantitativa dentro
de um contexto. Por que eu quantifico alguém? Ah, muito bem, passível de medição. Por que você mede algo, Nicole? Para que se mede algo? Controle? O que mais? Valores precisos? Vamos ser mais objetivo. Hoje, por que eu quantifico algo? Ah, qualidade. Muito bem. Veja, eu tenho um padrão definido. Eu tenho um método para poder me fazer eu garantir aquele padrão. Se eu quantifico esse meu processo, eu consigo saber se efetivamente aquele padrão que eu defini, ele está sendo eficiente, se ele está atendendo às necessidades. Concordam? Eu tenho ali um padrão onde a minha ideia é acordar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar café, preparar a mala e sair. Se eu estou fazendo isso adequadamente, e eu estou medindo, e eu estou conseguindo cumprir as minhas metas, que é chegar no horário, conseguir fazer meu treino adequadamente, tomar meu café adequadamente, não quer dizer que eu estou cumprindo. Então, eu quantifico isso para saber se está sendo feito da melhor forma possível. Se não, ótimo. Com esses números, eu consigo entender aonde está meu erro. Para aí sim eu poder ter uma ação mais direta de intervenção para poder conseguir melhorar o meu processo, o meu padrão definido. Perfeito? Beleza, galera, muito bem. Então, quando você tem uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificada, você consegue ter na sua mão, como vocês disseram, um controle do processo de desenvolvimento de um software, quando eu olhar para a engenharia de software. Até que tranquilo, pessoal? Ok? Beleza, então. Pessoal, vamos fazer um negócio. Vamos dar aí 5 minutinhos, 10 minutinhos aí para ir no banheiro, isso, aquilo, né? Para não parar, eu também vou. E aí, quando a gente volta, a gente dá continuidade, tá bom? 5, 10 minutinhos. Se for comer alguma coisa, aproveita para poder comer também. Tá bom? A gente volta 9 horas em ponto. Não, 20 minutos não dá. 10 minutos, Lucas. Tá bom? 9 horas, são 8h47. Não precisa sair da sala, tá? Pode continuar na sala. Beleza. Boa noite. Alô? Boa noite. Opa! Opa, mano! Boa tarde! Opa, boa tarde! Rabo depois da aula? Quase dormindo. Salve! E aí, galera, vamos pro amarelinho aí, pô. Parte amarelinho. Cadê a ID do Verdade. CS? Deixa eu ver o lugar aqui. Deixa eu ver o lugar aqui. O professor tá só ouvindo aí, velho. E aí, galerinha? E aí, daqui é pulauzinho, rapaziada. Aí, galera, tô abrindo mais forte em homenagem a vocês. Falta do dia. Coronavírus. Vamos combater hoje Olha o copo! no Globo da Copa. Só o Rafa que tem né? Vocês. Se tiver webcam, liga aí pra aparecer ali. Aí, galera, disponibilizei o link. Vai ter show agora há pouco. Dá uma olhada aí. É mesmo, metade que vai fazer live, né? Vou ver. Aí, ó. Botei no grupo aí.
Eu vou ver. Botou onde? Tá aí no chat. Pode subir aí, dá uma olhada. Canaltech. Cadê o Gustavo? Eu tô aqui, ó. Opa! Pega a mão aí. Fala tu. Eu? Live do quê? Não dá, eu acho que não dá pra fazer aqui pelo... Eu não vou, imagina, o professor volta aí, então não sei essa aqui. Não dá pra abrir live. Todo mundo liga a bicanha e começa a mostrar o cu. Mano, eu tô com sono da porra. Ou, pra pegar a transmissão é só tirar a transmissão do professor. Aí depois Cara, vai tirar né? do ar, mano, nem fudeu. Os caras vão expulsar ele da sala, cara. Aí, ó. A hora que ele voltar e ver, vocês vão ver. Não, vou ficar quietinho aqui. Então, começa a fludar o chat aí, ó, com um papo de aula. Você fala, não, a aula é muito interessante. Vocês são tudo errado. Aula, melhor aula. Aula foda, aula. Professor foda. Imagina se ele estiver vendo tudo isso. Acho que ele não tá vendo. Não, se ele estiver vendo, já era, já, né? Cara, o professor é brabo aí, ó. Tamo junto, professor. Tomar um banho não mais. É mesmo, vou tomar um banho também. Certo? Nossa, em 10 minutos? Ah, só lavar o que é essencial. Lava a cabeça e sai. Os caras chamam de banho SSB, entendeu? Exatamente, banho SSB. Gente. Quem será, hein? Mano, se amanhã aquele professor coach lá começar a gritar, mano, eu vou abrir o microfone e eu vou mandar ele tomar no cu, velho. Falar que tá na TV, que minha filha começou a chorar, tá ligado? Falei, professor, minha filha tá chorando aqui, que você tá gritando. Isso que vai todo mundo tossindo o mic, aí vai ficar falando saúde. É, vai achar que todo mundo tá coronavírus doente. Vai passar pelo mic aí, ó. Porra, via Wi-Fi. Via Wi-Fi. Não é difícil, acho que o vírus não se atualiza, não. Não quero vírus. Mas ainda tem que esperar. Banho sinuca, só bola, ataque buraco, acabou. O que os caras escrevem, mano? Muito doente, velho. E eu vou mesmo, já volto. Ah, ele... Gente, eu não tô microfone até agora, eu tô aqui moscando. Mano, não é o Tom falando. No lugar dele. O meu pai. Tá. Filha. Agora. Papai não pode esse projeto. Papai não pode? É, ele pode sim. Não pode não. Ele Pode sim. Ele é meu, esse daí. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Mas eu quero ficar o meu espelho ver. Dá licença, filho. Dá licença. Eu pensei que era... Ai! Mano, tô querendo a conta do Gart. Tô vendo. Pode. Oxi, oxi. Uau, que geladinha! Não precisa nada.
Bem, Lívia, eu falei Mas, chega. gente, já entrei no Dart sem querer. O que aconteceu aqui? Água. Papai, por que você tá usando a minha cama? Porque eu trabalho nela. Trabalho no seu. Oi? Trabalho no seu. Trabalhando. Tá bem quente essa garrafa.
Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos retomar. Todo mundo a postos? Estão ouvindo? Bora lá. Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Então, voltando a nosso conceito. Então, assim, lá, dentro da evolução do software, como vocês podem ver, né, o software, eu vou explicar agora para vocês, ele percorreu alguns estágios, né, desde uma época, né, e aí eu vou trazer para vocês, vamos começar na década de 50. Então, assim, lá atrás, na década de 50, eu sei que a maioria não era nem nascido, né, vou falar que, na verdade, acho que ninguém aqui, muito menos, se bobear, nem seus pais eram da nossa época, mas, enfim. Era uma época onde veio a começar a conhecer o que era um software. Então, como eu falei para vocês lá no começo, né, o software ele veio basicamente, inicialmente, na área bélica. Então, os primeiros softwares desenvolvidos foram dentro da área de guerra, né, dentro do contexto bélico. Depois, eles foram avançando para a área financeira, a área da saúde, a área acadêmica. Mas, assim, o contexto inicial, basicamente, ele se deu ali na área bélica. E aí o que acontece? Eles tinham algumas características, né? Eles eram softwares, como está escrito aí, eles eram softwares onde a arte era secundária. O que quer dizer com isso? Que não existia um padrão, né? Não existia um método para você desenvolver um software. Eram aplicações que eram muito específicas para determinados nichos, negócios. Então, você tinha um software para fazer ali uma identificação, por exemplo, de um país, um local onde vai ser eventualmente feito um ataque. Era uma coisa bem pontual, né, naquele momento, naquela época. Ele tinha uma aplicação que é muito específica, não tinha uma documentação clara, então não tinha nenhum tipo, na verdade, de documentação. E aí, quando eu falo documentação, eu não estou nem falando de documentação técnica, eu estou dizendo documentação de usar, né, usabilidade. Então, não existia conceito de manual, não existia conceito de documentação de apoio. Então, isso era uma coisa que ficava assim. Eu ia lá, ensinava como usava o software e acabou. Né? Ele tinha ali uma mudança que acontecia constantemente. Exatamente pelo fato de não ter um padrão de desenvolvimento, aconteciam-se mudanças, né, frequentes, por parte principalmente do fornecedor, que demandava essas mudanças. Né? Esse ambiente com constantes mudanças, né, foi o que eles chamaram de Era das Trevas. Né? Por quê? Porque você não tinha um padrão, tinha mudanças constantes, tinha um hardware, que era um hardware que naquela época ele era caríssimo. Então, quando você pensava em um software, um sistema naquela época, você não pensava em pequenas empresas, você pensava apenas em multinacionais, em governos, em estados que tinham muito dinheiro para investir, né? E aí o que acontece? Esse meio, ou vamos dizer assim, essa época, ela gerou uma instabilidade muito grande. Tanto que na década de 70 aconteceu o que eles chamam de a crise do software. A crise do software foi nada mais do que um divisor de águas entre um período
altamente instável, altamente nebuloso, onde você tinha aquele contexto, como eu comentei com vocês, um contexto onde as empresas não tinham um padrão de demanda, as pessoas que desenvolviam não tinham um padrão de desenvolvimento, ou seja, você tinha ali um controle zero. E essa instabilidade, essa falta de controle, essa falta de padrão gerou uma situação muito complicada, onde as grandes empresas começavam a se questionar se o avanço nessa parte de sistemas era algo que deveria ser investido. Então, nessa época, foi uma época que começou a se questionar se o sistema, se a informatização era algo que era bem visto, se tinha um futuro, né? Se não era apenas um investimento sem perspectiva, onde você tinha um alto custo sem retorno, né? Por isso que eles chamam de crise do software. E aí é muito claro, porque como vocês podem ver até eventualmente aí nas características, você tinha softwares que não tinham manutenção, que era quase impossível, eram softwares que eram desenvolvidos em tempo real, sob demanda, então mudava toda hora. Era um momento que começava-se a instituir a questão do banco de dados, e aí o banco de dados aqui não é o banco de dados que vocês conhecem, que eu conheço, né, que está na nossa realidade. Era um banco de dados que eu não sei se vocês sabiam, que a gente falava de banco de dados que trabalhava com cartão perfurado, né? Alguém ouviu falar de cartão perfurado aqui? É um período, pessoal, que, na verdade, um banco de dados, um lugar para armazenar as informações. Então, nada mais era do que um cartão onde você, através por meio de alguns critérios de perfuração, ele automaticamente fazia o quê? Ele gravava nesse cartão, esse cartão ele era tá falando a minha voz, pessoal? Tá travando ou, na verdade, voltou agora, pessoal? Tá me ouvindo? Voltou? Ótimo, então. Então pode ter sido um delay lá. Então vamos lá, não tem problema, eu vou explicar de novo. Então o que acontece? Essa parte do cartão perfurado nada mais era do que um servidor onde você tinha as características do que seria armazenado, do tipo de informação que ia ser armazenada, só que em vez de ela ser armazenada num banco digital, que naquela época não existia, ela era armazenada numa ficha, nesse cartão perfurado, que depois ela era guardada num arquivo, né, no arquivo físico mesmo, numa gaveta com vários cartões. Então você tinha ali toda a sua gestão de informação numa série de cartões dentro de uma gaveta, entendeu? Essa era a realidade, infelizmente. Só que acontece o quê? Isso foi uma transição. Então, quando você teve isso, foi um momento, como eu falei para vocês, que era um divisor de águas. Nessa época, foi onde alguns cientistas, né, alguns pesquisadores, eles começaram a entender qual que era o problema daquela época.
E o problema não estava na tecnologia, o problema não estava nos sistemas ou nos recursos, e sim em como isso era resolvido, em como era desenvolvido. Eles entenderam que o problema estava muito alinhado no quê? Na forma, no modus operandi. Por isso que essa crise, ela trouxe ali algumas características que foram fundamentais para você conseguir criar um divisor de águas, literalmente, né? Então, você tinha naquela época vários conceitos, né? Ou várias características, vamos dizer assim. Então, você tinha problemas com relação a estimativas de prazo e de custo. Você tinha problema com relação à produtividade das pessoas que não acompanhava a demanda. Você tinha problema com a qualidade do software, que ela era menos do que adequada, então a qualidade do que era produzido nunca atingia ou nunca atendia às expectativas do cliente. Era um software que realmente tinha uma manutenção quase impossível. E aí, é claro, ela teve algumas causas, né, que foram, vamos dizer assim, foram fundamentais para criar essas características. Então, você não tinha conhecimento da questão do sistema, você tinha uma resistência a mudanças muito grande por parte da equipe. Então, a equipe que ia desenvolver, ela tinha uma resistência a mudar o software, né? E com tudo isso foi criado o que a gente chamou naquela época de mitos do software. Esses mitos estão totalmente alinhados com o quê? Com alguns contextos que foram os contextos que geraram essa crise do software. Certo? É claro que, assim, essa transição da década de 70, que foi a crise do software, foi o que gerou o quê? Gerou o pontapé inicial para a criação da metodologia ou do conceito da engenharia de software, né? Foi ali que se iniciou-se, né, a implementação ou a criação de uma metodologia pensando no quê? Pensando no desenvolvimento de um software. Tudo bem? Ok. Então, beleza. Tô tocando, pessoal. Após essa fase da criação, do desenvolvimento da engenharia de software, várias coisas foram sendo foram automaticamente sendo melhoradas. Então, a partir do momento que tirou aquela ideia de que a informática não é boa, a informática mais complica, que a automatização não é legal, quando quebrou-se esse estigma e automaticamente conseguiu-se mostrar que a automatização era algo fundamental para o crescimento das empresas, vamos dizer assim que tudo começou a se deslanchar. Então, na década de 80, que é a terceira era, que a gente fala que é pós-crise do software, ela começou a quê? Começou a já criar alguns conceitos, né, ou algumas novas ideias, começaram a aparecer que hoje ainda elas são utilizadas. Então, começou a se trabalhar a questão de sistemas distribuídos, começou-se a conversar naquela época, ou criar a ideia de redes locais. Aqui, essas redes locais, para vocês terem uma ideia, era o princípio básico de você ter um computador conversando com o outro. Então, aqui, você tinha um computador onde eu trabalhava um arquivo, uma planilha ou um documento de texto,
e eu conseguia salvar de uma forma que outro computador que estava num andar de cima do meu prédio conseguia acessar aquele arquivo, aquela planilha, ou aquele documento, né, aquele texto, sem eu precisar o quê? Imprimir e levar para ele. Uma coisa ridícula que hoje você fala, nossa, meu, que coisa básica, né? Era uma coisa que naquela época nem se imaginava poder fazer isso. Que seria você conseguir não precisar sair da sua mesa para entregar um documento, para poder mostrar uma informação para uma outra pessoa que está 2 andares acima do seu. Uma coisa louca, né, pessoal? Vocês conseguem imaginar isso dentro da vida de vocês hoje? Né? É uma coisa que, quando eu trago isso, eu sei que a grande maioria de vocês são novos, estão numa geração totalmente diferente, mas é uma coisa que você imagina que, assim, é inimaginável você trabalhar dentro de uma realidade onde hoje você nasce, né, aprendendo a mexer no YouTube, mexer na internet, ninguém consegue imaginar isso, né? Sendo que naquela época nem isso existia, né? Não existia internet naquela época, existia um começo de história onde você conseguia compartilhar informações, né? Adiante. Aí naquela época você começou a ter sistemas inteligentes, começou-se a pensar e criar hardware ou equipamentos de baixo custo. Veja, esse baixo custo não é baixo custo para acessibilidade nossa, né, usuário final. Esse baixo custo é para médias empresas, porque até então, na década de 70, só empresas multinacionais de grande porte que tinham condição financeira de comprar um servidor, né, um servidor, um computador mesmo, para poder implementar na sua empresa, numa rede local. Isso daí não era uma realidade de uma média empresa, uma empresa de tamanho, de porte médio, era só de multinacionais. Então, nessa época, da década de 80, começou a se baratear, criando ali possibilidades de empresas de menor porte de conseguirem se automatizar e pensarem numa possível informatização de um processo, né? Isso criou um impacto gigante no consumidor. Aí, já na década de 90, você tem ali o quê? Você tem já a criação ou o desenvolvimento de alguns conceitos que hoje ainda são comuns para vocês, né? Então, hoje em dia, nessa década de 90, começa-se a criar o conceito de desktop poderosos. Esses desktops poderosos, que está dizendo, são computadores de uso final, de usuário final, né? Que tem uma capacidade de performance muito alta, que até então a performance, né, a capacidade técnica estava muito alinhada aos servidores na década de 80. Então você investia, né, tecnicamente ou como capacidade técnica no servidor. O usuário, o computador que ficava na ponta, ele não tinha uma performance, uma estrutura parruda, vamos dizer assim, né? Ele era um sistema, um computador de uso operacional. Só que nessa época começam a desenvolver sistemas desktops que têm uma performance melhor, uma estrutura melhor, que permite que você consiga fazer ou até mesmo utilizar sistemas com orientação a objeto, sistemas especialistas, começa-se a falar sobre redes neurais artificiais, e isso daqui é uma coisa, acho que é uma pauta para a gente conversar, uma aula mais para frente, somente sobre redes neurais, né, e inteligência artificial, né? Hoje vocês têm conhecimento do que é isso, pessoal?
inteligência artificial, redes neurais. Legal, legal, muito bem. Entendam, as redes neurais são uma parte da inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito onde você trabalha a ideia de padronização de processos, que nada mais é o que você ter a inteligência artificial que está por trás de um computador, por trás de um equipamento, nada mais é do que você ensiná-lo determinada atividade, para que ele consiga fazer de uma forma sozinha aquela atividade. Né? Então, grosseiramente, quando se fala em inteligência artificial, né, uma máquina, um computador, ele não consegue pensar. Ele cria, né, o que? Padrões, leituras de padrões. Então, quando você tem um computador fazendo uma determinada atividade que era feita por uma pessoa, por um ser humano, nada mais é você o que? Treina ele como fazer aquela atividade e ele executa aquela atividade seguindo padrões. Né? E isso acaba trazendo para o usuário final, para a pessoa leiga, uma ideia de que o computador ele pensa, ou que ele tem uma inteligência embarcada. Correto? Beleza, beleza. Aí você também tem a questão de computação paralela, você começa a falar de redes, propriamente dito. Claro que, assim, hoje, quando se trabalha isso, você traz para uma realidade atual, você trabalha o quê? Você trabalha hoje aqueles conceitos agregados de sistemas integrados, tecnologia orientada a serviços, web services, IoT. O que é IoT, pessoal? Quem pode me falar o que é IoT? Ou IoT. Muito bem, Internet das Coisas. Ou Internet of Things, que na verdade é o termo em inglês, né? Mas é exatamente isso. Fora isso, você tem cloud, né? Hoje em dia é um conceito muito mais do que disseminado, né? Então, tudo está em cloud hoje, né? Isso é natural. Você hoje tem sistemas trabalhando em cloud, você tem empresas trabalhando em cloud, né? Hoje é uma coisa que é muito barata, né? Lá atrás, você pegar aí 10 anos atrás aí, um espaço em cloud, uma storage, um disco virtual, era uma coisa caríssima. Hoje não, hoje é altamente acessível você ter ali o seu espaço, não em disco físico, mas em disco virtual. Correto? Gabriel, entendeu o que é cloud? Ok. Posso? Ah, beleza, Gabriel entendeu. Muito bem. Esse slide aqui? Ok. Posso adiante? Paulo. Beleza, vamos adiante então. Então, o que acontece? Aí você tem o Big Data, que hoje Big Data também trabalha informação. Acho que assim, hoje em dia, a gente trabalha ali um conjunto de informações
que hoje são fundamentais para a tomada de decisão. Então, hoje as empresas, a grande maioria das empresas, não estão preocupadas com a operação dos seus serviços, né? Então, hoje o que mais se fala nas empresas é o quê? O trabalho em cima da informação ou do dado, né? Na verdade, o bem mais precioso hoje de uma empresa são os seus dados, são as suas informações. E por esse motivo, hoje a grande maioria das empresas, elas procuram o quê? Procuram pegar e trabalhar as informações que são alimentadas no seu operacional, no seu dia a dia, né? Então, hoje, grandes empresas tomam ações, tomam medidas com base nos dados que são armazenados. Então, esses dados armazenados e tendo um olhar quantitativo e qualitativo, ou seja, eu pegar informações de 1, 2, 3 anos, 5 anos e conseguir trazer para uma análise qualitativa desses dados, é o que a gente trabalha hoje no Big Data, é o que a gente trabalha hoje dentro do conceito de Data Warehouse, BI. São alguns conceitos de trabalho em cima, são os conceitos em cima da linha de raciocínio de trabalhar informação. Tudo bem? Hashtag fica prior! Pode ficar, prior! Vai embora não! Aê! Vou Tudo falar bem? pra tu! Beleza, ótimo. Beleza. Legal. Hoje, um software ele tem algumas características ou alguns tipos de informação. Então, você tem ali um software, ele pode ser um software em tempo real, onde ele tem uma característica para medir aonde é necessário um apontamento hora a hora, dia a dia, por exemplo, um sistema de temperatura. Então, o sistema hoje meteorológico, ele muda hora a hora, né, minuto a minuto, né? A mesma coisa um sistema dentro de uma bolsa de valores. Então, são softwares com características de tempo real, né? Você tem softwares embarcados ou embutidos, por exemplo, o software que hoje está implantado dentro das catracas da Uninove, né? Ali você passa mostrando o seu RA, ele automaticamente, pelo QR Code ou pelo código de barras, ele faz uma consulta para saber, na hora, naquela base de dados, se você é um aluno ativo ou não. Isso é um software que está embarcado dentro do equipamento da catraca, né? A mesma coisa um software de inteligência artificial. Então, hoje, dentro da inteligência artificial, você tem vários conceitos, né? Redes neurais, machine learning, aprendizado supervisionado. São conceitos que estão por trás da inteligência artificial. Mas a gente vai comentar mais para frente uma aula especificamente só sobre isso para vocês tirarem algumas curiosidades, né? Até aqui tranquilo, pessoal? As características dos softwares? Beleza, então. Vou deixar assim para ver se aumenta, tá bom? Voltando para os mitos de software, pessoal, para a gente amarrar um pouquinho, só para poder fechar o conceito, lembra lá atrás, na década de 70, que a gente teve ali a crise do software, que geraram vários mitos. Esses mitos ainda são mitos que ainda hoje em dia ainda são frequentes, né, assuntos abordados nas empresas. Então, por exemplo, do ponto de vista administrativo, um mito do software naquela época. O manual com todos os procedimentos disponível é suficiente para você
ter uma usabilidade no seu sistema adequadamente? Claro que não, né, pessoal? Hoje em dia, o fato de você ter simplesmente um manual bem feito, bem desenhado, não garante que o usuário final vai usar o seu sistema adequadamente. Toma, por exemplo, porque hoje, quem lê manual, né? Quem hoje lê algum manual? Então, infelizmente, é uma característica nossa, né, do povo brasileiro, né, mais peculiarmente, que hoje a gente não tem o costume de ler manual. Male, a gente compra um sistema ou vê alguma coisa, hoje vai lá e vai procurar para ver se tem algum vídeo no YouTube que explique aquele sistema ou explique como usar aquilo ali. Correto? Concordam comigo? Então. É mais ou menos isso aí. Next, vamos que vamos. Né? Ninguém hoje tem paciência de ler um manual, muito menos de ler as instruções. O negócio é sair usando. E isso daí é uma característica nossa, né? Normal. A mesma coisa de entender que o estado da arte em ferramentas vai garantir um desenvolvimento de software adequado. Veja, não adianta você ter a melhor linguagem de programação adotada, não adianta você ter o melhor SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né, adotado. Então, trabalho com Oracle, com Java. Legal. O fato de você ter as melhores ferramentas não quer dizer que o software final vai ser um software adequado, um software bem feito. Não necessariamente, né? A gente sabe disso. É a mesma coisa de você falar assim, legal, o cara ter um piloto, ter o melhor carro, é sinônimo que ele vai ser o campeão? Não. Tem toda uma estratégia por trás, tem todo um trabalho que o piloto tem que se adequar, estudar, se apropriar, né? Um trabalho de equipe que vai fazer a troca dos pneus, fazer a manutenção do carro no meio da corrida. Ou seja, hoje ter apenas um bom carro não é sinônimo de um piloto ser campeão, ser vencedor. A mesma coisa um software. Né? Outra coisa, se você tem um problema de atraso, de cronograma, não é o fato de você entuchar de programador, de desenvolvedor, de DBA, que vai fazer hoje esse sistema voltar a ser entregue dentro do prazo. Né? Então, não é simplesmente o conceito de é só colocar mais gente para trabalhar que vai entregar e vai recuperar o atraso. Não necessariamente. Do ponto de vista de cliente, se tem uma declaração geral, vai atender? Veja, hoje a gente entende, é uma realidade que já era no passado e hoje só sustenta a mesma coisa. Que é o quê? Muitas vezes você vai levantar a necessidade, a demanda com o cliente, com o gestor, e eles têm dificuldade em ir lá e apontar quais são efetivamente as necessidades dele. Ele tem uma dificuldade imensa em falar, legal, olha, o que eu quero no sistema é isso, isso, isso. Então, essa clareza nas necessidades que vão virar na frente requisitos não é uma coisa tão lisa, tão fácil. Né? E ainda mais porque os requisitos do projeto mudam constantemente. Né? As demandas, elas acontecem. E aí, mudanças podem ser ajustadas, pois o software é flexível. Veja, mudanças podem ser ajustadas. Só que tem que sempre ponderar e avaliar, porque uma mudança ela pode ter um impacto gigantesco na operação. Então, hoje,
essa questão da mudança não sendo bem classificada, bem alinhada, ela pode prejudicar diretamente o seu sistema do ponto de vista de prazo, de custo, né, que é muito complicado dentro de um orçamento mais reduzido. Perfeito? Tranquilo até agora, pessoal? Tranquilo? Beleza, beleza. Tá no final, pessoal, tá no final. Aqui é trazer para vocês o impacto da mudança, né, dentro do contexto desses mitos do software. Hoje, né, o maior mito é dizer que a mudança está após o lançamento, que é o que simboliza esse gráfico, né? Que hoje estaria a maior parte após o lançamento o impacto de uma mudança. E não, na verdade, o impacto da mudança ela acontece em qualquer uma das etapas, né? Ela pode acontecer desde o momento que você está no meio do mapeamento, no meio da documentação de requisitos, e você determina uma mudança, eu não vou precisar esperar ser desenvolvido aquela função para ir lá e alterar ela. Não, eu já vou adotando ao longo do meio do meu processo, né? Então, não necessariamente tudo no final. Existem alguns mitos do ponto de vista do desenvolvedor, né? Então, o trabalho acaba quando o software entra em funcionamento. Mentira, né? Hoje a gente entende claramente quando o software entra em produção no cliente final, né? É natural que você tenha uma demanda de suporte, né? Esse suporte possivelmente aconteça de uma forma ou estruturada por contrato, né? Então, eu vou lá, além de entregar o produto, eu tenho um contrato de suporte mensal, né? Ou então até mesmo uma garantia do produto durante 6 meses. Então, não vou ter contrato de manutenção, então eu faço ali uma garantia de 6 meses de utilidade do sistema. Então, é natural, depois que você entregar, você ter demandas. Não há como avaliar a qualidade de um produto que não estiver em funcionamento. Mentira, você pode avaliar e sim deve avaliar a qualidade do produto em qualquer estágio que seja do desenvolvimento. E por último, a entrega de um projeto de sucesso, a entrega de um programa funcionando. Mentira, né? Eu posso entregar um sistema, um software funcionando, mas que no final demorou o dobro do tempo e custando 3, 4 vezes mais do que estava planejado. Então, assim, o fato de entregar um software atendendo as especificações do cliente não necessariamente quer dizer que você vai ter um projeto de sucesso, tá? Aqui é o impacto desses mitos de software, né, pessoal? Hoje, pensando numa análise de custo, de tempo, de fase, né? Hoje o maior tempo está direcionado na manutenção do software, e isso está muito alinhado pelo fato de você ter ali efetivamente uma falta de padronização do processo, e aí a falta de padronização do processo de desenvolvimento cria esse enorme esforço de manutenção, tá? E aí é por isso que você tem 70% de manutenção e o resto das porcentagens diluídas nos outros itens, né? Especificação, requisitos, teste, integração, enfim, nesse sentido. Galera, dúvidas? Dúvidas da aula? Beleza, pessoal, beleza. Ótimo, ótimo, muito bem. Pessoal, vamos lá, então. Ó, eu tenho aqui a nossa primeira atividade, né? São 8 questões, né? Todo mundo está acompanhando as questões, todo mundo está vendo as atividades. Eu vou explicar para vocês rapidamente e depois eu volto para as atividades.
aí, pessoal, sem choramingar. Sem choramingar agora. Vamos lá. Então, são 8 questões. As questões são bem objetivas, né? Elas não são complexas. A ideia é o quê? A ideia é que vocês façam essas questões. Calma, Laura, sem chorar, dá a louça de lavar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder essas 8 questões e vão me mandar, né, ainda hoje. Veja, eu vou quebrar um galho. Para, Rian, para de fazer uma acelerada. Veja, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou quebrar um galho para todo mundo. Vamos lá. Calma. Pessoal, parem e relaxem. Deixa eu falar, tudo bem? Tranquilo? Isso. Não adianta vocês ficarem ali escrevendo, deixa eu falar. Então, assim, como essa primeira aula, a gente foi até um pouco mais tarde, né? Eu terminei 9h40. Eu sei que é o primeiro dia, né? Estamos todos adaptando. Eu vou fazer diferente. Excepcionalmente, essa aula, vocês vão poder me entregar esses exercícios até amanhã. Perfeito? Então, não precisa fazer agora, né? Então, vocês peguem, eu vou colocar as questões, vocês peguem, vocês salvem as questões, anotem elas, tira print da tela, o que vocês vão fazer, não sei. Vocês vão me responder, mandar um e-mail para mim até amanhã, até o final do dia de amanhã, né? Com o quê? A atividade, então vocês coloquem no assunto. A atividade dia 30/3. Certo? E aí vocês escrevam a resposta no e-mail. Não precisa ter um escopo, não. É só colocar no assunto atividade 30/3 e no corpo de e-mail escrever respostas. 1, escreve. 2, escreve por diante. Isso mesmo, Samuel. Atividade 30/3. Somente. Bota no corpo de e-mail, no assunto, atividade 30/3, e no corpo de e-mail as respostas. Não tem segredo. Tá bom? O nome RA, por favor, porque também eu não consigo, às vezes, identificar pelo e-mail. Então, coloquem nome RA e as respostas. Pode enviar amanhã até meia-noite, não tem problema. Tá bom? Perfeito? Pessoal, veja, eu não vou publicar a aula ainda hoje. Perfeito? Então, assim, entendam. Qual que é a proposta da atividade? A proposta da atividade não precisa colocar o nome das questões, viu? Não precisa colocar, só enumera as respostas, de 1 até 8. Entendam. A atividade é exatamente para poder enxergar ou entender o quanto vocês entenderam da explicação. Então, eu não vou publicar a aula antes de vocês entregarem a atividade. Exatamente porque essa é a proposta, entenderam? Então, vocês me mandam a atividade até amanhã, meia-noite, e na quarta-feira eu pego e coloco a aula lá no arquivo de apoio, perfeito? Tudo bem? Vou mostrar as questões agora. Eu vou lá eu vou deixar dentro da tela das questões, e aí eu vou deixar lá para vocês copiarem, tirar print, como vocês quiserem. Tudo bem? Aí eu paro de falar aqui nas mensagens. Podemos fazer assim? Fechado, pessoal? Beleza, então. Pessoal, boa noite. Né? Eu vou voltar aqui só para... Boa noite para todo mundo, né? Foi um prazer aí
essa aula com vocês hoje. Vou colocar lá as questões para vocês poderem copiar, e aí fica desse jeito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Aquele abraço, pessoal. Até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Porra, fudeu. Você tá ligado que ele tá ouvindo aí, né? Olha o áudio, tô ouvindo ainda, viu? Não, mas fudeu, professor. Você não tá entendendo. Eu sei que tá ouvindo. Eu tô vendo. Calma, galera. Sem sofrer. Vamos lá, vai. Questão, rapaziada. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, viado. Nossa, mano, alguém mandou esse fudeu aí, eu não aguentei não, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Quem falou fudeu, velho? Oi, vamos começar a fazer as atividades, bora? E com silêncio mandaram um fudeu, mano. Eu tô chorando. Tô nem, né, viado? Tem como não. Ah, não.